Shalom pessoal, a paz do Eterno. Estamos começando mais um estudo bíblico das parábolas do nosso Senhor Yeshua. E hoje a gente vai contar mais uma parábola, para que a gente possa entender o significado da parábola, o que a parábola pode representar para nós naquela época e no tempo de hoje. E para que a gente possa se aprofundar cada dia mais nas Escrituras, aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus, tá? E deixar de estar só ouvindo as pessoas falar. Que a gente possa praticar. E a parábola de hoje é a parábola dos dois filhos. É interessante essa parábola. Ela se encontra em Mateus, capítulo 21, do versículo 28 ao 30. Agora nós precisamos entender que existe um contexto para que a gente possa ler o contexto com calma, para que a gente possa entender a parábola. É por isso que muita gente hoje não entende os textos bíblicos, porque não pega o contexto. E vamos entender para que ele contou essa parábola, quem era o público daquela época e hoje o que significa para nós. A partir do versículo 23 até o versículo 27, aí a gente vai compreender por que o nosso Senhor contou essa parábola. É esse o contexto, né, que a gente vai se aprofundar para que a gente possa entender a parábola e o público a quem ele estava pregando e falando dessa parábola. E o que a gente pode aprender, tá? Mas se vocês puderem, vocês leiam o capítulo 21 por completo, para que vocês possam se aprofundar mais sobre a palavra de Deus, os acontecimentos e entender com mais profundidade, tá? Mas em Mateus 21 e versículo 23 ele diz: vindo ele ao templo, estava a ensinar, quando o chefe dos sacerdotes e os anciões do povo se aproximaram e perguntaram-lhe: com que autoridade fazeis essas coisas? E quem te concedeu essa autoridade? Então, o que ele está falando? É o que eu estou dizendo. Se você ler o contexto, você vai entender. Porque ele fez milagre, ele curou, né? E ele foi aclamado ao entrar em Jerusalém. Então, os fariseus, os escribas, anciões, não entendiam muito aquilo. Então, ele estava dizendo: com que autoridade você faz essas coisas? E quem te deu essa autoridade? Ele faz duas perguntas. Mas no versículo 24, nosso Senhor Yeshua responde: também eu vos propei uma só questão. Se me responderes, também eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. Então ele vai responder uma pergunta com outra pergunta. Algo que ele sempre fazia. Versículo 25, aí ele diz: o batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? Olha que interessante. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? Eles, porém, razoavam, quer dizer, cochichavam ou conversavam entre si, dizendo: se respondermos do céu, ele nos dirá: por que então não creres nele? Olha que interessante. Se eu responder que é do céu, ele vai dizer: por que vocês não creram nele? Se vocês sabem que o batismo de João veio do céu. No versículo 26 ele diz: e se respondermos dos homens, temos medo da multidão, pois todos consideram João como profeta. Eles ficaram com medo da multidão, porque se eles dissessem que era dos homens, a multidão poderia o questionar, poderia até fazer algo contra eles, e eles ficaram com medo. Mas veja a resposta dele. Versículo 27 ele diz: diante disso, responderam a Yeshua: não sabemos. Ao que ele também respondeu, ao nosso Yeshua respondeu: nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. Olha que interessante. Então, ele não responde a pergunta que os fariseus, os escribas, os anciões, os mestres da lei fariam a ele, porque ele também não responde a pergunta que o nosso Yeshua fez a ele. Aí, diante desse contexto, a gente sabe quem é o público, era aquela multidão junto com os escribas e os fariseus que estavam ali, e ele conta a parábola dos dois filhos, que é bem interessante. Aí ele conta, versículo 28, ele diz: que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigiu-se ao primeiro e disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha? Olha o que é interessante. Um homem tinha 2 filhos. Se dirigiu ao primeiro, ele disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha? Versículo 29, ele respondeu: não quero, mas depois pego pelo remorso foi. Então, o primeiro filho disse que não ia, mas depois se arrependeu e foi. Vamos entender aí, tá? Versículo 30.
Dirigindo-se ao segundo, disse a mesma coisa. E este respondeu: eu irei, Senhor. Mas não foi. Olha que interessante. Eu irei, mas não foi. Meus irmãos, o que esses dois filhos podem representar? Que a gente vai aprender um pouco mais na frente. O primeiro filho vai representar os publicanos, os pecadores, as meretrizes, pessoas que estavam longe de Deus, que não estavam praticando as coisas que o Eterno gostaria que eles praticavam. Eles estavam vivendo em pecado, em desobediência. Mas, a princípio, ao ouvir o Messias, eles disse que não ia, mas pego pelo remorso, pelo arrependimento, eles foram. Isso representa também pessoas do mundo hoje. Ao ouvir o verdadeiro evangelho, a princípio eles não querem. Por quê? Porque foi um evangelho que foi pregado dentro das Escrituras. Há muito evangelho a ser pregado aí que não vem da parte de Deus, tá? Mas quando nós pregamos a verdade, as pessoas rejeitam de princípio. Mas quando eles examinam as Escrituras, ele entende. Aquela verdade que foi pregada é a que está nas Escrituras. E eles voltam arrependidos e começam a andar verdadeiramente no caminho de Deus. Esse primeiro filho representa isso. Pessoas que não têm conhecimento. Publicanos, pecadores, meretrizes, prostitutas. Essas pessoas representam o primeiro filho. A princípio disse que não ia, mas na verdade eles foram porque se arrependeram. O segundo disse que ia, mas não foi. Isso representa os escribas, os fariseus, os mestres da lei, que tinham conhecimento das Escrituras, mas na verdade eles não acreditavam no Messias. Eles não acreditavam na mensagem do Messias. Eles não obedeciam verdadeiramente os mandamentos. Eles aparentavam ser religiosos, mas na verdade não praticavam a justiça de Deus. E o primeiro são aqueles que, publicanos, pecadores, meretrizes. Pessoas que aparentemente viviam longe de Deus, na desobediência, mas ao ouvir a mensagem e crer na mensagem do Messias, elas se arrependeram e se voltaram para Deus. É por isso que ele está dizendo essa parábola. Para aqueles homens, para mostrar o papel do nosso Yeshua aqui na terra. Era de trazer os pecadores ao arrependimento. É de levar essa mensagem a essas pessoas que precisam se arrepender, que precisam mudar de vida. Isso acontece no mundo hoje. Quando você prega a verdade a essas pessoas, elas não querem. Elas rejeitam a verdade de Deus. Por quê? Porque dentro do coração dela está um conhecimento que não vem da parte de Deus. Não vem. Pode ver que ele só destaca dois filhos. Por quê? Ou você obedece a Deus, ou você obedece aos homens. Ou você tem a atitude de publicanos, pecadores, meretrizes, viram a mensagem e se arrependeram e se voltaram para o Eterno, ou vai viver da forma que os fariseus viviam. Adquirem conhecimento, mas não praticam verdadeiramente os mandamentos de Deus. Eles aparentavam ser religiosos, mas na verdade não tinham comunhão com Deus. Onde é que eu posso mostrar a vocês para que a gente seja igual ao primeiro filho? Se você abrir sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, e versículo 22 ao 25, olha que interessante. Versículo 22. E lembre-se, coloquem em prática a palavra e não sejam apenas ouvintes, portanto não se engane. Versículo 23. Pois se uma pessoa apenas ouvir e não colocar em prática é semelhante ao homem que olha seu próprio rosto no espelho. Olha que interessante. Ele compara a pessoa que ouvir a mensagem e não pratica é comparada ao homem que olha seu rosto no espelho. Versículo 24. E depois de olhar para si mesmo, logo que se afasta, não se lembra como é a sua aparência. Ele dá o exemplo muito simples. Você acorda de manhã, olha o seu rosto no espelho, vê que você tem que lavar o rosto, escovar os dentes, mas se você não olhar atentamente para o seu rosto, você não vai ver o que tem que ser feito. Aí você sai da presença ali do espelho e esquece o que tem que fazer. Mesma coisa é a palavra de Deus. Quando você ouve a mensagem de Deus falada pelas pessoas, vocês têm que praticar, vocês têm que examinar a Bíblia.
para ver o que aquelas pessoas estão falando, se é de Deus ou não. E dessa forma, não só ouvindo, mas praticando, aí você vai entender o que Deus quer na nossa vida. Aí vai se arrepender, vai crer na verdadeira mensagem e vai se voltar para o eterno. Isso representa o primeiro filho, que foi também representado pelos publicanos, pecadores e as meretrizes. Pessoas que não tinham conhecimento da palavra. E acontece no mundo hoje. Há muita gente hoje dentro de templos religiosos que não tem o verdadeiro conhecimento de Deus. Aí, infelizmente, hoje, elas só estão ouvindo, mas não estão praticando. Pratiquem, meus irmãos. Leiam as Escrituras. Porque no versículo 25, aí ele diz algo bem interessante quando ele diz: entretanto, se continuar olhando com firmeza na lei de Deus, que traz a liberdade e não a esquecer, mas praticar o que ela diz, Deus abençoará grandemente essa pessoa em tudo quanto fizer. Então, se eu praticar a lei do Eterno, os mandamentos, que a Bíblia diz, que a Bíblia nos ensina, Deus abençoará grandemente tudo o que você faz. Então, você vê que tem que ter obediência. E para ter obediência, eu tenho que adquirir o quê? Conhecimento. Eu tenho que ler as Escrituras. E é isso que representa o primeiro filho. A parábola que o nosso Yeshua está contando aos fariseus, aos escribas, aos anciãos e àquela multidão. Por quê? Porque o primeiro filho disse que não ia, mas se arrependeu e foi. São as pessoas que aparentemente não estão andando no caminho de Deus, mas ao ouvir a mensagem de Deus, a verdadeira, eles creram, obedecem e se voltam para o Eterno em obediência e fazendo a sua vontade. Aí ele se arrepende. É isso que ele está dizendo e é isso que está representando o primeiro filho. Os publicanos, os pecadores, as meretrizes. Pessoas que não tinham conhecimento. Mas ao ouvir o Messias, aí sim eles creram. Verdadeiramente, aquele homem era o Messias, o Filho de Deus. Mas o segundo filho, olha que interessante, representa os fariseus, os escribas, os anciões, os mestres da lei. Porque eles disseram que ia, mas não foram. Olha que interessante. Eles tinham conhecimento, mas não praticavam. Ao contrário do primeiro filho. Não tinham conhecimento, mas ao adquirir conhecimento, começaram a praticar. É a ideia de que eu não vou. Mas ao ouvir a mensagem, arrependeram e foram para a vinha. Com seu pai, tá? É isso a parábola que ela está representando, tá? Mas o segundo filho representa quem? Os fariseus, os escribas, os mestres da lei. Eles falaram que ia, mas não foram. Tinha conhecimento, mas não praticavam. Onde é que eu posso mostrar isso a vocês? Mateus capítulo 23, versículo do 1 ao 13, é o que ele diz. Então falou Yeshua às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus. Fazei, guardai, pois tudo o que eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Por que o nosso Yeshua está dizendo, eles estão sentados na cadeira de Moisés? Escuta, ou fazer e guardai o que eles falam. Por quê? Porque eles estavam lendo as Escrituras. Eles estavam lendo a Torá. Eles estavam lendo o Tanakh, Gênesis a Malaquias. Eles estavam lendo. Então, ouçam o que eles falam, mas não praticam o que eles fazem. Por quê? Porque eles tinham conhecimento, mas não praticavam verdadeiramente a obra de Deus, a justiça de Deus. Eles não praticavam. Eles viviam de aparência. Para esse texto ficar mais claro, para que o segundo filho a gente possa entender com mais profundidade, é só você abrir sua Bíblia novamente em Mateus 23, agora do 27 ao 28. O nosso Yeshua falando também aos escribas, aos fariseus, aos mestres da lei. Versículo 27 ele diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. O que é uma pessoa hipócrita? Uma pessoa falsa, fingida, que diz que é uma coisa, mas não é. Porque sois semelhante a sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundície. Ele compara aqueles homens a um sepulcro. Fora é até belos, pintados, bonitos, mas por dentro são pessoas mortas que cheiram mal.
É isso que ele está querendo mostrar, que o que os fariseus eram naquela época. Exteriormente, homens religiosos. Se vestiam como homens religiosos, mas interiormente não eram povo de Deus. Não praticavam os mandamentos verdadeiramente. Ao que está acontecendo no mundo hoje. Há muita gente hoje aparentando ser religiosa, andando como religioso, mas na verdade não pratica as obras sinceras da parte de Deus. Não pratica os mandamentos, não obedece à palavra de Deus, não faz a vontade do Criador. Eles fazem a vontade das suas instituições, dos templos religiosos, em vez de obedecer ao Eterno. É por isso que eu citei aqueles textos de Tiago, capítulo 1, versículo 22 ao 25. Sejam curiosos, leiam as Escrituras. Há muita gente hoje com aparência de religioso, mas na verdade não pratica os mandamentos de Deus sinceramente, verdadeiramente. Cuidado. Aí no versículo 28 ele diz: assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheio de hipocrisia e de iniquidade, de falsidade e de pecado. Então há muita gente hoje vivendo de aparência, de hipocrisia, de falsidade e praticando a iniquidade. Não está praticando os mandamentos de Deus, não está fazendo a vontade do Criador, e sim a vontade de homens, a vontade de instituições religiosas. Não veja a aparência, não veja o exterior, e sim o interior. Há muita gente hoje exteriormente religioso, mas interiormente não é religioso, porque não pratica as obras de Deus. Acontece no mundo hoje, e nessa época aí de nosso Senhor Yeshua também acontecia várias vezes. E para concluir, para que a gente possa entender mais, voltando à parábola, olha o versículo 31, quando ele diz: qual dos dois realizou a vontade do Pai? Respondeu-lhe. Quem respondeu? Os homens que estavam ali questionando nosso Yeshua. O que ele disse? O primeiro. Então Yeshua disse: em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precederão o reino de Deus. O que ele está dizendo? Que os publicanos, as prostitutas, passarão na frente de vocês ao entrar no reino de Deus. Por quê? Porque elas acreditaram e creram na mensagem do Messias. Elas acreditaram em João quando pregou lá no deserto. Vocês não, rejeitaram a mensagem de João, rejeitaram o Messias. Vive de aparência, mas não pratica a justiça. É isso que ele está dizendo. Porque os publicanos e pecadores creram na mensagem do Messias. Acreditavam que o nosso Yeshua era verdadeiro Messias enviado pelo Eterno, Filho de Deus. Mas os fariseus, não. E os publicanos e pecadores acreditavam que João era um profeta, era um homem de Deus. Os fariseus, os escribas, os homens, os chefes da lei, os anciões não acreditavam em João, não creram em João. Mas no versículo 32 ele diz: pois João veio a vós num caminho de justiça, e não crestes nele. O publicano e as prostitutas creram nele. Vós, porém, vendo isso, nem sequer tivesse remorso para crer nele. É isso que o Messias quer trazer para nós. Os publicanos, os pecadores acreditavam em João, acreditavam no Messias. Mas os fariseus, os escribas não. Eles rejeitavam a mensagem de João. Eles já rejeitavam a mensagem do Messias. É por isso que ele disse que os publicanos, os pecadores, homens que não detinham conhecimentos e viviam longe de Deus, passarão à frente de vocês no reino dos céus. Porque eles não viviam de aparência. Não. Eles realmente acreditaram no Messias, acreditaram na mensagem, se arrependeram e se voltaram para o Eterno. Ao contrário dos escribas e os fariseus, que aí representa o segundo filho. O primeiro filho representa os publicanos, as meretrizes, os pecadores. E o segundo filho representa os fariseus, os escribas, os anciões. O primeiro filho disse que não ia, mas foi. O segundo disse que ia, mas não foi. Espero que vocês tenham entendido essa parábola. É uma parábola bem interessante, para que a gente possa aprender cada dia mais sobre as Escrituras. Tá? Essa é a parábola dos dois filhos. Examine a Bíblia. Seja como o primeiro filho e não como o segundo. Tá? Veja que ele faz
a representação de 2 filhos. Ou você consegue ser o primeiro ou o segundo. Se for o primeiro, você vai ouvir a mensagem e vai pesquisar e vai estudar. Se você for o segundo, você simplesmente vai obedecer a templos religiosos, a pessoas que se dizem de Deus, mas não é. E não vão praticar verdadeiramente a palavra de Deus. Leia uma Bíblia, faça a vontade do Criador. Amém? Fique em paz, meus irmãos, e que o Eterno os abençoe.